Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa terceira aula do curso de Educador Social, tá? Então, nós já vimos um pouquinho sobre a história da educação social, nós já vimos também sobre a função do educador social e o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que vocês tiveram que responder um pequeno simulado, lembram? Então, eu vou estar postando aqui agora, nesse vídeo, a resposta do simulado para que vocês possam fazer a autocorreção dele em casa, tá? Aqui, prestem atenção, essa aqui é a resposta do simulado. Bom, para dar andamento ao nosso curso, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre Paulo Freire e suas contribuições para a educação social. Bom, Paulo Freire, ele foi considerado um precursor da educação social no Brasil, quando lá na década de 60 ele conseguiu alfabetizar em 45 dias vários adultos na educação de jovens e adultos. Por quê? Porque ele conseguiu enxergar que aqueles adultos, aquelas pessoas que estavam ali para serem alfabetizadas, elas precisavam que tivessem algo diferente nesse processo de alfabetização para que elas pudessem ter interesse em querer ser alfabetizadas. Então, Paulo Freire começou a desenvolver um projeto, um estudo, onde ele começou a trazer para a alfabetização daquelas crianças que não deixavam, dos adultos, que ele não deixou de usar o B com A faz Bá, sendo que com um processo diferente chamado de tema gerador. O tema gerador para Paulo Freire nada mais é do que trabalhar com assuntos de interesse do dia a dia das pessoas. Então, quando a gente fala de adultos que trabalhavam na lavoura, que ele alfabetizou, ele usou palavras do seu dia a dia como pá, enxada, foice, e não usou aquelas frases prontas que a gente vê muito nos livros de alfabetização, de vovô viu a uva, o chale da vovó e por aí vai. Bom, então Paulo Freire, ele foi considerado um precursor, né? E vários países usam o Paulo Freire, citam ele como precursor por esse feito que ele teve. E aqui no Brasil, eu não sei se vocês sabem, mas deixa eu pegar aqui a minha anotaçãozinha, ó. No Brasil, a gente comemora o Dia do Educador Social em razão do aniversário de Paulo Freire. Então, o educador social é comemorado no Brasil em setembro, tá? Deixa eu só ver, no dia 19 de setembro, e essa lei ela foi promulgada em 2017, justamente como o Dia do Educador Social no Brasil, em homenagem ao educador Paulo Freire, tá? Então é bem interessante a gente ver, começar a entender um pouquinho essas questões, porque às vezes, dia 17 de setembro, Dia do Educador Social. Por que dia 17 de setembro? Pela homenagem que fizeram ao educador Paulo Freire. 17 de setembro era o dia do seu nascimento, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as contribuições do educador social, né? Com essa questão de Paulo Freire, do que ele contribuiu para a educação. Bom, por exemplo, a gente tem aqui a formação do educador social que não é puramente acadêmica, né? E é isso o mais complicado de sua formação, né? Hoje temos 2 cursos de extensão, de capacitação e de especialização. Então, quando você fala de educador social, você tem cursos livres, como esse curso nosso. Temos o curso que eu indico também a quem tiver a oportunidade de estar fazendo presencial, que é o PIPAS na UF. É um excelente curso, eu fiz ele quando eu era estudante da UF. E nós temos também as pós-graduações. Então, a gente tem curso de extensão e curso de pós-graduação. Ainda está uma luta muito grande para conseguir incluir a pedagogia social como um curso de graduação, tá? Maior dificuldade que os professores têm da pedagogia social é de não saber como colocar no dia a dia, no planejamento, como que eu vou planejar o meu trabalho como educador social. É bem complicado porque você imagina, você trabalhando como educador social num CRAS, você faz toda uma programação de trabalho para aquele dia e de repente chega uma criança violentada, de repente chega uma criança que cometeu um ato infrator na escola, muda todo o seu planejamento, então é uma constante mudança. Então é um dos percursos, um dos percalços que a gente tem do educador social hoje, é essa dificuldade de planejar o seu trabalho. Então, quando a gente fala de pedagogia, a gente entende que há plano de aula, planejamento e tudo mais.
E quando a gente fala de pedagogia social, como que a gente faria esse planejamento? Esse plano de aula, né? Paulo Freire vem falando que primeira coisa que a gente precisa ter para ter esse plano de aula, para ter esse olhar pedagógico para educador social, a gente tem que primeiro ter um olhar diferenciado. Eu já venho batendo no martelo de vocês com isso há bastante tempo, né? Um olhar diferenciado, a gente diferenciar esse olhar para quem a gente está atendendo. Então, para os jovens e adultos excluídos da educação formal. Lembrando de novo, se há exclusão, é porque a gente está deixando de atender a maior parte da população. Eu não tenho como incluir se eu não tiver excluídos. Então, ao mesmo tempo que eu falo de exclusão, eu falo de inclusão. Ao mesmo tempo que eu falo de inclusão, eu falo de exclusão social. Então, a gente tem que ter esse olhar diferenciado, esse olhar sensível. Eu preciso entender o porquê que aquele jovem abandonou, ocasionou uma evasão escolar, tá? O método de Paulo Freire permite muitas pessoas olhar diferente e permitiu também que muitas pessoas fossem inseridas na sociedade e na política, que o método de Paulo Freire não era simplesmente fazer aqueles adultos lerem e escreverem. Ele estava alfabetizando eles para o mundo do trabalho, para a sociedade. Eles começaram a entender o que eles estavam fazendo, entender política, como que eles poderiam estar agindo politicamente na sociedade, qual era o papel deles como ser humano, o que eles tinham que fazer, o que eles teriam que cobrar. E isso tudo começou a incomodar muito, todos sabem dessa história, né? E isso só foi possível através dessa metodologia de Paulo Freire, chamada de palavras geradoras ou temas geradores, que ele usa, né? Então, a gente tem o método Paulo Freire, as palavras geradoras, né, ou os temas geradores que a gente fala, e as profissões dos alunos, porque ele usava os temas geradores dentro daquilo que era do interesse, que era do dia a dia daqueles alunos, tá? E as palavras do cotidiano. Então, eu tenho o meu tema gerador, eu tenho o interesse dos meus alunos, eu tenho as palavras que eles estão acostumados a utilizar. E eu parto dessas palavras para poder ir fazendo o meu processo de alfabetização, tá? A gente consegue fazer uma analogia a isso para qualquer outro ambiente que a gente esteja trabalhando. Eu vou chegar, perdoe, eu vou chegar no ambiente, num centro de reabilitação de jovens e adultos para trabalhar, e eu simplesmente não posso chegar lá e falar, vamos embora, todo mundo, vamos lá, a gente tem que fazer essa atividade tal, a gente tem que fazer atividade de inserção, disso e aquilo, mas espera aí, sem conhecer o aluno, sem conhecer aquele público que você está indo atender, sem saber o porquê que eles estão ali, no mínimo, você, nessa atitude, você tem 90% de chance de fracasso na sua atividade. Você não vai conseguir ter sucesso. Então, é imprescindível você conhecer o seu público, você conhecer com quem você está trabalhando, você conhecer aquele grupo que você vai realizar uma atividade. Se você não faz isso, você não consegue fazer uma atividade plena. Então, essa é a contribuição que Paulo Freire traz para a educação social, você olhar para o outro, você olhar para o outro com outro olhar, você olhar para o outro com um olhar socioeducativo, você entender o porquê que aquela criança, que aquele jovem, que aquele adulto cometeu um ato, você entender o que ele está gritando para você e você não consegue enxergar, que a sociedade não consegue enxergar e que ele precisa ser visto e ouvido, perdão. Então, gente, essas são as contribuições de Paulo Freire. É eu conseguir olhar a realidade do público que eu estou atendendo, eu conhecê-los, para somente após conhecê-los eu vou conseguir entender a sua plenitude, tá? Paulo Freire, ele atuava politicamente, né, na educação, e tem uma frase que eu gosto muito, que eu gostaria de fechar nossa aula de hoje com essa frase, que ele fala assim, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, gente, vamos fazer nossa parte, né? Vamos contribuir para uma sociedade mais justa, igualitária, né? Com menos desigualdade social.
que só assim a gente consegue alavancar um pouquinho no campo, tá? Esse é o trabalho do educador social, tá ok? E agora eu vou deixar aqui para vocês a atividade que vocês têm que fazer para essa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. A atividade que vocês vão ter que desenvolver para essa aula será... Vocês vão ter que chegar nesse vídeo aqui, nessa aula, deixar um comentário nesse vídeo falando no ponto de vista de vocês, no que vocês viram aqui nesse vídeo, no que vocês vão ler no texto que está lá na pasta, qual a importância de Paulo Freire para a educação social. Pode ser uma coisa bem resumida, bem sucinta, mas lembre-se, vocês têm que cumprir todas as etapas das avaliações para ter direito ao certificado, hein? Eu vou ficar de olho para ver se vocês estão respondendo aqui. Então, vamos lá. Qual a contribuição de Paulo Freire para a educação social? Vamos comentar?